Da cesta básica de alimentos divulgada esta semana, os itens básicos de alimentação registraram aumento de 18% em algumas capitais brasileiras no ano passado. Pois é, sobre esse assunto a gente chama ao vivo Juliana Santos para conversar com a gente. Então, Juliana, tem motivo aí? O que é que provocou esse aumento? Oi, Renata, bom dia para você, para o Mário Flávio, né, todo mundo que está aqui nos acompanhando no Manhã Cidade é Verdade, né? A pesquisa saiu, foi divulgada recentemente e em algumas capitais, como vocês falaram, a alta chegou a 18%, né, nos produtos ali, nos itens básicos da cesta básica. É por isso que nós estamos aqui com a Thaís Silva, ela é economista e também é consultora de investimentos, para conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Thaís, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Como a gente falou, né, algumas capitais a alta chegou a 18%, né? E basicamente representa aí uma alta considerável, né? Com relação, por exemplo, ao salário que a gente recebe, né? O salário mínimo. O que é que influencia, no caso, nessa alta, né? Nos itens básicos da cesta básica? Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Mário Flávio, também Renata Torres. De fato, Juliana, a gente teve aí um aumento na cesta básica, como você falou, nas principais capitais do país. E em Caruaru não foi diferente, viu? A gente tem uma pesquisa que ela é realizada pelo Procon, mensalmente aqui em Caruaru, que ela mede a variação do preço da cesta básica aqui na cidade. E aqui em Caruaru nós tivemos um aumento de 17,4% no preço da cesta básica. Então aí em janeiro o preço da cesta básica era em torno de R$ 563 e fechou o ano aí em dezembro em R$ 661. Thaís, o salário mínimo não aumentou, né, nessa proporção que os valores da cesta básica, por exemplo. O que é que influenciou, no caso, esse aumento dos itens? Por que os itens aumentaram tanto em 2022? Bem, Juliana, a gente tem determinados fatores. Em primeiro lugar, de um lado, a gente tem a retomada da economia, né? Após as medidas de restrição de Covid, né? Essa retomada, ela aumenta a demanda ou a procura por determinados produtos. Do outro lado, a gente tem a guerra lá na Rússia e na Ucrânia, né, que acaba aumentando o preço de determinados grãos, como milho e trigo. Esses dois países, eles são importantes vendedores desses grãos para o mundo, e isso reflete aqui no Brasil, né, porque esses itens, eles são base para a produção dos alimentos. Isso aí impacta o preço final. Outro fator também são os efeitos climáticos, né, que acabam afetando a oferta, né, a quantidade disponível de produtos. E por fim, temos também aí um aumento no petróleo. Aqui isso foi mitigado pela redução do imposto no combustível, mas não foi suficiente, né? Tanto que o diesel, ele aumentou em 2022, isso aí encarece as máquinas, encarece o frete e tudo isso impacta no preço final. O salário mínimo, de fato, ele aumentou. A gente teve aí um aumento de cerca de 9%, né? Um reajuste de R$ 108, mas isso não impacta tanto quando a gente fala de cesta básica, na prática, né? Por exemplo, em 2022, o preço da cesta básica em Caruaru era em torno de 54% do salário. Então, o trabalhador ele tinha aí metade da sua renda já comprometida só com itens básicos, né? O salário mínimo, de fato, ele foi reajustado acima da inflação, então o poder de compra ele aumenta, mas quando a gente vai para a prática, esse aumento ele não é tão visível. Por quê? Primeiro, porque o aumento da inflação, o aumento do preço dos salários, na verdade, ele está acima da inflação nos últimos anos. E segundo, porque se você tem um salário aí de 1.320, como é o salário mínimo desse ano, e 641, que é o preço da cesta básica em Caruaru, que fechou, se você tem esse preço aí dentro do salário, você já tem mais da metade da sua renda comprometida, e fora os outros custos, né, como aluguel, água, energia. Então, de fato, o impacto não é tão alto assim. E em relação a 2023, Thaís, esses produtos, a tendência é que eles continuem aumentando. Como é que é avaliada essa questão? Nós temos aí uma tendência para 2023 de uma menor inflação de alimentos. A inflação, ela está sendo um desafio mundial, tanto que os bancos centrais, né, de todos os países, incluindo aqui no Brasil, eles têm tomado medidas para estabilizar os preços. Isso não significa que os preços necessariamente eles vão cair, mas eles podem vir a subir no menor nível em 2023. Então, a
a ideia que a gente tem é que a cesta básica talvez reduza aí um pouquinho, é basicamente isso, os valores vão diminuir, pelo menos um pouquinho, né, com relação aos itens básicos em 2023. Exato, mais ou menos isso aí. E por isso, né, a gente tem aí dicas para o trabalhador, né, principalmente aqueles que têm uma baixa renda, que são os que mais sofrem com o aumento da cesta básica. Por quê? Porque eles dedicam uma maior parte do seu dinheiro para adquirir esses itens, né? Eu acho que duas sugestões principais, Juliana, a primeira ir para bens substitutos, né? A gente vai no supermercado, a gente tem bens que eles podem ser substituídos, né? Dadas as suas similaridades. Então, substituir um produto que ele tem um preço maior por outro que tem um preço inferior, mas de qualidade similar. A outra dica que eu considero a mais importante é pesquisar. Pesquisar ainda é a forma mais eficaz do consumidor ele economizar e se proteger ainda da inflação. Tanto que quando a gente vai para a pesquisa da cesta básica em Caruaru, a gente percebe que existem mesmos produtos em diversos estabelecimentos com preços diferentes, né? A diferença no preço ela é muito expressiva, tem uma variação muito alta. O que eu quero dizer, em supermercados pode ter um produto por R$10 e outro supermercado por R$5, R$6. Então a dica aí é você pesquisar, né, em estabelecimentos também que sejam próximos para não ter muito custo com deslocamento, e aí você pode reduzir um pouquinho desse impacto da inflação na sua renda. Thaís, e você falou também, né, aqui em Caruaru, cerca de quase 55%, né, da renda do trabalhador é comprometida, na pesquisa também mostrou basicamente isso, né, que 60% da renda ali do salário mínimo do trabalhador é direcionado para a compra de itens da cesta básica. Em relação ao restante do valor, né, o que sobra do salário mínimo, como é que esse trabalhador ele pode se organizar? Você já deu as dicas com relação às compras básicas, né, de alimentação. Com relação a esse restante do valor, como é que ele se organiza para que o salário mínimo realmente renda, né, durante o mês? Eu acho que uma dica é você se organizar financeiramente, né? Você fazer ali, pode usar até um papel, uma caneta, ver quais são as suas despesas, né, os seus custos mensais e se preparar para isso. De fato, Juliana, não há muito o que fazer, né? Porque a inflação ela corrói o poder de compra do consumidor. Perfeito, Thaís, muito obrigada pelas orientações, né? Nós conversamos aqui com a Thaís Silva, ela é economista e também consultora de investimentos. Orientou a gente melhor aí com relação, trouxe dicas, né, valiosas com relação aí às compras dos itens básicos de alimentação. Muito importante, né, para que a gente possa se organizar e ter um 2023 mais tranquilo, né, com relação às finanças. Mário, Renata. Ô, Juliana, só aproveitar a Thaís aí para reforçar que todos os economistas falam muito sobre isso, né? Até um cafezinho que a gente toma, né? Uma comida em casa com frequência, isso quando junta tudo, um dia, dois, pode até passar despercebido, mas a gente junta o mês inteiro, faz uma diferença grande no salário, né, Ju? Faz diferença, não faz, Thaís? Quando você gasta um pouquinho com uma alimentação, com um pedido no delivery, um cafezinho que toma em algum lugar, isso impacta muito também, né, no salário ali, no valor que você está gastando com a alimentação. Exatamente, Juliana, Renata. O delivery acaba sendo um vilão, né, porque às vezes está ali com preguiça, acaba pedindo e isso sai muito caro no fim do mês. Outra coisa também são os aplicativos de transporte, né? Você passa 10, 12 reais, quando vem no fim do mês, já comprometeu bastante da sua renda. Então, ter cuidado com essas coisas aí que passam um pouco despercebidas durante o mês. Tem que prestar atenção, né, Thaís, também para não gastar o salário inteiro. Já gasta com os itens de alimentação, vai gastar também com outros aplicativos, outros recursos que poderiam, né, ser evitados aí dos custos do salário. Exatamente isso. Perfeito, Renata. É isso aí, dicas valiosas para que a gente melhore aí a nossa distribuição, né, do salário. Que a gente faça com que o salário estique, digamos assim, que o cobertor cubra tudo, porque é difícil. Obrigada, Juliana, obrigada, Thaís, também pelas informações. Tem dois aqui que recebem no outro dia, no outro dia tá chorando. Na hora seguinte. Meu amigo é um choro da miséria. Na hora seguinte. Ó, vamos seguindo aqui, atenção, que tem oportunidade de emprego.